Olá, eu sou Juliana Freitas e a gente está começando mais um Comunica Gente. Hoje vamos falar sobre um assunto que amedronta e muita gente, que é falar em público. Eu estou aqui com a Cássia, que é minha amiga, jornalista, e tem um currículo tão extenso que eu vou pedir para você se apresentar, Cássia. Oi, Ju, um prazer estar aqui. Não, é que eu virei professora, e professora, Pois é. e professora nunca para, né? Então, eu sou jornalista, agora me formando em pedagogia, sou mestre em educação, né? E fiz as pós complementares, né, para a área de comunicação. Mas hoje sou educadora. É, muito legal. E assim, a gente que acompanhou todo o seu crescimento nessa área, a gente percebe que você se atualizou mesmo e fez vários cursos, principalmente na área de oratória. Isso, meu mestrado, na verdade, foi em cima de oratória, porque sempre me incomodou muito. Por que que a gente, eu digo porque eu também, por mais que eu trabalho, você que trabalha com comunicação, a gente tem medo Tem muito de falar em medo, público, né? Impressionante. Frio na barriga, que é normal. E eu sempre fiquei instigando, né? Por que que a gente tem medo, né? O que que acontece? E aí eu comecei, né, a estudar parte de educação, e aí você vê que desde que você entra na escola, ninguém deixa você falar do que você gosta. Você só vai à frente para ser testado. E para falar geralmente de alguma pesquisa muito difícil, porque eu sempre falo isso para meus clientes, quando eles vão dar entrevista e a gente também dá algum treinamento, mas você vai falar do que você gosta, você vai falar daquilo que você faz. É mais fácil, né? Eu falo que a gente vê muita coisa na internet que é legal, eu assisto várias coisas, e porque sempre eu acho que sempre tira alguma coisa de bom. Mas o pessoal costuma dizer sempre assim: aprenda tantas técnicas para falar. Eu não gosto muito desse termo de técnica. Eu falo que a única técnica que eu acredito realmente é você falar sobre o que você conhece e o que você gosta. Você tem que falar com entusiasmo, Sim. né, sobre aquilo, senão não vai igual uma venda, né? Você não vai vender um produto que você não acredita. Não, você não convence, né? Você não consegue ter um diálogo, você não consegue aprovar aquilo que você está falando. Fica difícil. E a gente vem com problemas já da escola, né? Então a gente era chamado à frente para resolver uma conta de matemática que a gente tinha medo. Pelo menos, né, a nossa geração passava por professores muito bravos, né, também. Ou você vai à frente para apresentar um trabalho que você nem domina, que você nem conheceu muitas vezes, que você nem fez, né? E entrou ali no meio. E então a gente sempre é estimulado a falar em público, a ir na frente para ser testado. E é esse teste que nos dá medo. Eu brinco que para a gente falar em público, a gente tem que ser uma pessoa que despretensiosa do que o outro vai achar de mim. Né? Nossa, mas é difícil. Porque vão olhar sua roupa, né? Vão olhar como você fala. O professor em sala de aula é muito visto. O palestrante, eu acredito que o palestrante ainda é mais fácil, porque você normalmente não vai mais ver aquele público. Sim. Agora o aluno te testa, né? Também o tempo todo. Então você precisa estar muito tranquilo do que você vai falar, do que você vai fazer. E a única técnica lá que eu falo realmente isso funciona é falar sobre o que você gosta. Não adianta você me convidar aqui para falar sobre a economia do país. Que por mais que eu leia no jornal... É um assunto que você não domina não e não vai sair naturalmente. Isso. E o dominar, eu gosto dessa palavra, dominar. A gente nunca domina tudo também. É isso que eu tenho que estar muito ciente quando eu vou falar em público, né? Vou falar sobre uma palestra. Às vezes pode perguntar uma coisa que a gente não sabe, e isso é normal. As informações são muitas sempre. Mas quando é da sua área, quando é do seu meio, você fala: olha, eu nunca pensei por esse lado. Né? Mas olha, vamos procurar em tal lugar, e a gente sabe onde procurar. Agora, quando não é do nosso, né, da nossa ossada ali, do que a gente está acostumado a falar, aí você treme. Falar sobre o que você não conhece, o nervosismo vai ser maior. Não tem como, né? Eu lembro uma vez que eu entrevistei o Max Geringer. E, poxa, o cara tem uma bela de uma oratória, né? E ele falou assim pra mim: todas as vezes que eu tenho algum curso para dar, alguma palestra, qualquer discurso, eu me tranco meia hora antes e me preparo. Então, se preparar é essencial. Não adianta você achar que você, eu domino o assunto, eu vou chegar, eu já vou falar, que não é bem assim, né? Então, Max Geringer se prepara antes de qualquer coisa. Então, eu vou apresentar uma proposta, me preparo antes. O que é esse se preparar, Cássia? A gente tem dois jeitos, né? Eu sou fã do Max Geringer, muito. Então, tem dois jeitos. Slide é um ótimo jeito de preparar, porque eu estou me preparando o conteúdo. Pelo tempo, eu também preciso acertar conforme o tempo que eu tenho a falar. Eu tenho que pensar no tempo e quem é meu público.
Tá. Então, se nós fôssemos falar, dar uma entrevista para uma TV específica de jornalismo, a gente podia usar jargão do jornalismo, que tudo bem. Então, para quem que eu vou falar? Não, é um público geral, então eu não vou usar jargão. E aí, no preparar, eu preparo o meu slide de acordo com o tempo que eu tenho. E ele só faz... Slide nunca é textão. É verdade. Eles são só tópicos para que eu não esqueça alguma coisa que é importante. E aí, a preparação é também o seu autoconhecimento. No meu mestrado, eu desenvolvi uma atividade que é com máscaras. Então, meus alunos, quando eu dou curso, eles fazem máscara de gesso e eu trabalho o autoconhecimento. Que legal. Por que isso? Eu preciso me conhecer. A partir de eu começar a pesquisar muito isso, eu sou extremamente estabanada e eu falo besteira e às vezes umas piadinhas idiotas, assim. E aí, o que eu percebi? Quando eu vou fazer alguma coisa que é mais séria, eu vou falar para empresários, ou vou falar para criança, ou vou falar para os meus alunos que são jovens, são públicos diferentes. O que eu, Cássia, consegui? Como eu não fico confortável de salto alto, porque eu não gosto, eu sou uma pessoa muito mais informal, quando eu tenho que falar alguma coisa para empresários, ou dentro do meu trabalho, representar a empresa, eu vou de salto alto, muito maquiada. É só a máscara, a maquiagem, né? E normalmente sem óculos. Tá. Porque é o diferente do meu dia a dia, para eu não ficar à vontade. Se eu fico mais à vontade, eu vou ter mais liberdade de encostar quando eu não devo, de esquecer o posicionamento da mão. Então, o salto alto me causa um desconforto, mas é um desconforto não para eu cair, né, para eu ficar, mas eu desconforto mudo a para te postura, lembrar da sua postura, isso? que eu não estou ali informalmente. Já na sala de aula com os meus alunos, e a gente vive um relacionamento, né, ali, a gente está com eles toda semana. Então, é mais informal. Então, na verdade, eu não uso todas as técnicas que a gente tem de como eu faço a mão, como eu faço o pé, porque ali na aula é diferente. Para uma palestra, aí entra a preparação. Entendi. E você organizar o que vai falar. Às vezes muda, né? Às vezes fazem uma pergunta e muda tudo que você Até tinha porque as pensado. pessoas esperam, né, do palestrante a espontaneidade. E ela é difícil. É difícil quem sabe trabalhar com ela. Né? Eu consigo trabalhar só dessa maneira, não consigo de outra maneira. Eu tenho um pouco de dificuldade para falar em público por causa disso. Se eu tiver que falar de um assunto que está um pouquinho fora da minha rotina, eu tenho dificuldade também de enfrentar. Enfrenta, né? A gente faz de tudo. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Uma pessoa que é muito tímida, mas tem um cargo importante numa empresa e ela precisa falar com o público. Essa pessoa, ela pode ser treinada, ou essa pessoa não é a pessoa indicada para fazer isso. Vamos procurar uma pessoa na equipe que faça isso. A pessoa que fala bem em público, ela é vista. Então, acho que você precisa ver o que você quer. Tem pessoas que se contentam em ser aquele funcionário mediano, faz bem seu serviço e fica ali. Tem outros que não, que querem crescer. E você se expressar, hoje é importante em qualquer profissão. Até para você dar uma ideia para o seu gestor, você vai. O Edmar Lucas, que é um professor de oratória que eu fiz o curso, que eu amo de paixão, o jeito dele, ele é engenheiro e ele sempre conta uma história que eu acho bem interessante, que ele não falava em público, muito medo, e ele pediu para um colega representá-lo, que ele deu uma sugestão para a empresa, e a empresa gostou da sugestão. E o colega foi representar porque ele travava e não conseguia. O colega foi, o colega se destacou, não que ele tenha roubado, né, a ideia dele, mas o colega se destacou porque, nossa, olha como ele é desinibido, falou bem. E aí ele falou que ele tinha duas alternativas. Uma era ele vencer o medo e falar em público, ou parar de ter ideias. E hoje ele é professor de oratória. Ele largou engenharia e dá aula de oratória. Poxa. Então, se você quer se expressar, você precisa. Lógico que tem pessoas que são mais tímidas. Né? Tem para pessoas que é mais fácil, para outras não. Sim. Eu brinco que assim, no seu aniversário, fala discurso, vai fazer discurso. Quanto mais você tenta, mais você melhora. E quanto mais faz, né, como em tudo na vida, você se aperfeiçoa. Não tem milagre, não tem milagre. Vai dar dor de barriga, parece que deu branco, né? O tal do deu branco. Dá. A E dá, gente né? tem, dá branco. Dá A gente tem branco. muito vício de linguagem. A gente estava comentando o né. Por que eu falo né? Eu sempre procuro a aprovação do outro. Estou contando alguma coisa para você, eu falo né? Tipo, né, Ju? Concorda comigo? Exatamente. O tá é a mesma coisa. E às vezes a gente dá o branco, né? Fica lá,
São todos vícios que a gente precisa controlar. E esses vícios e esse medo, ele é possível a gente evoluir com um curso? Eu acredito muito. Existem cursos nessa área? Muitos cursos. Né? Muitos cursos de oratória. Todos são muito bons. Eu faço sempre, porque sempre eu gosto de ver como que o outro ensina. Então eu gosto muito. Assisto muita coisa de internet. Ajuda. Tá. Porque a gente tem posicionamentos de mão, de pé, de olhar. O que você assiste na internet, assim, como dica pra gente? Eu gosto do Polito e gosto do Max Geringer bastante. Tá. Assisto. E às vezes, sabe quando a gente está na fanpage, passando no Facebook, passando por algum lugar que vê algum curso, eu sou aquela xereta do abrir. Né? E sempre procuro também no YouTube, videoaula. E eu gosto sempre de ver como o outro apresenta aquela maneira. Uma coisa básica, posicionamento da mão. Nós gesticulamos, então não adianta falar, não gesticula. Eu lembro de uma pessoa falando, se segurar minha mão eu não consigo falar. Realmente, não é para segurar a mão, né? Acho que você tem que, lógico, talvez exista algumas dicas de como não fazer, assim, uma coisa tão exagerada, mas é normal, né? A gente tem que gesticular. Sim, a gente chama de ninho de gestos, que é a posição do jornalista de bancada. Eu vou deixar o microfone aqui um pouquinho. Tá. Que é a mão aqui, ou o homem aqui. Uhum. Por que é essa mão, né, que a gente chama de ninho de gestos? Se eu estou com a mão parada aqui, eu vou gesticular mais suave do que eu tá. Não é errado eu estar com a mão ao longo do corpo, mas se eu estou com a mão ao longo do corpo, meu gesto vai sair maior. Até sai aquele tapa aqui assim, né? Essas coisas. Eu, por exemplo, adoro. Se eu estou com a mão no ninho de gestos, né, que a gente chama, e a mão aqui, meu gesto vai sair menor. Então ele fica mais suave. Então, posicionamento de perna. Eu não posso ficar com a perna cruzada. Postura, é o normal. Não posso mostrar, ficar me encostando. Eu posso estar morta de canseira. Mas o outro não merece isso. Ele veio me assistir, ele veio assistir minha aula, ele está assistindo a nossa entrevista. Ele não precisa saber que a gente acordou às 5 da manhã, que estamos cansados, tivemos vários problemas. Até porque ele também já vai se desmotivar, né? Isso. Ele já não vai querer assistir aquilo, já... Ombro, é uma coisa que a gente fica. Se eu ficar muito esguia, eu dou um ar um pouquinho de arrogância ali. E se eu entrar muito também, eu falo, olha, que dó, tadinha, né? Vamos dar um abraço para melhorar. Que não é essa a intenção. Então, a gente também precisa pensar na postura. Olhar sempre para as pessoas, não olhar só para um. A gente tem costume de olhar sempre, se tem algum amigo nosso na plateia. Aquele que te dá segurança, né? Você vai olhar. Olha para ele sim, porque ele vai te dar segurança e aquilo é bom. Mas também lembra de olhar para os outros. Todo mundo quer ser visto, né? Assim, ser lembrado. Então, são várias técnicas que a gente faz que melhora o posicionamento. E com o treino, falar um pouco mais suave, não falar nem muito rápido e nem também muito lento. Trabalhar a entonação de voz. Porque, eu não tenho uma voz bonita. Poucos de nós temos voz de locutores de rádio, né? A gente já não nasce assim, não adianta. Mas olha, como que eu vou fazer? Se eu falar sempre num tom baixinho, muito suave, cansa. Se eu ficar gritando e aumentar, também. Então, constância. Toda vez eu faço um pouco, toda vez eu melhoro um pouco. E é tentar. Tem aluno meu que chora, que começa, aí a gente vai muito na psicologia ali, né? Não, vamos descer, qual que é o seu problema? Vem aqui, fala primeiro comigo. Muitas vezes eu pego o aluno, ele não quer ir no palco, porque o palco assusta. O palco assusta. O palco, a câmera, né? Ligou a luz, tudo isso. Eu vou falar que câmera é uma coisa que eu não fico... Assusta um pouco. Muito confortável. Né, Ali? Eu não gosto de me ver. Depois você não se assiste? Não, não me assisto. Sério? Desde a época de repórter. Eu me assisto muito, sabia? Eu não gosto. Eu me assisto e eu sempre fico super mal depois. Eu não gosto. Na época que eu trabalhei em rádio, meu pai falava, você tem que se ouvir, porque você falou isso errado, tal. E eu não queria, ele gravava, eu ia tomar banho, ele colocava para eu ficar ouvindo, né? Que é importante. É importante a gente se ver. Uma das técnicas é você se filmar para ver seus vícios. Sim, sim. Eu, às vezes, quando eu faço algum treinamento, eu peço para minha equipe me filmar. É difícil ver depois, é muito difícil. Nós somos muito críticas de nós mesmos, né? É verdade. É esse o grande problema do oratório, é medo do julgamento do outro. O político, eu acho que é a oratória mais difícil,
porque ele está lidando com posicionamentos muito divergentes do dele. E com públicos muito divergentes, né? Ele tem todos os públicos ali. E tem vários tipos de oratória. A oratória política é diferente de uma oratória de um palestrante. A entonação de voz é totalmente outra. O jeito político, ele gesticula mais, ele bate na mesa, ele dá ênfase àquilo. O palestrante não, ele vai num tom, ele sobe para a pessoa não dormir, ele desce, mas ele não grita. Ou muitas vezes o político, ele é treinado ao grito. Depende do perfil, óbvio. Do perfil ali. E do que ele quer passar. E do que ele quer passar. Mas a gente fazia treinamento disso com jornal. A gente dobrava o jornal e falava com raiva. Eu tenho muita dificuldade de gritar, de falar brava. Eu não sou brava. Então, no treinamento, ele começava, que é um exercício legal, colocava você no centro e várias pessoas em volta. E ele falava, o que te incomoda? O que você não gosta? Por exemplo, eu não gosto de preconceito. Então, se você não gosta de preconceito, todo mundo começava a falar frases preconceituosas, até começar a te tirar do sério. Tá. E aí sim E você despertar. falava com raiva. Muito bacana. São várias técnicas, Ju. Acho que a gente ficaria aqui muitas horas falando, Tem muita né? coisa. Agradeço muito pela entrevista, pelo conteúdo que você trouxe. Espero que as pessoas curtam aí as dicas da Cássia, né? E espero que a gente grave mais um programa depois para falar sobre lettering, enfim, que você me falou joia. que você faz. Obrigada, tá? Obrigada pela oportunidade. Gente, é isso. Esse é o Comunica Gente. Até o próximo programa.